Então, a visualização do símbolo psíquico dentro da tradição do yoga tem dois tipos de símbolos psíquicos. Existem os símbolos psíquicos que você escolhe para você se concentrar. Por exemplo, você pode, então, fazer as 3 conciliações que está pedindo aí na apostila. Concentrar a respiração com a entoação do mantra e a visualização do símbolo do Om, por exemplo. O mantra Om com o símbolo do Om. Certo? Ou você, por exemplo, você faz o mantra Lam, né, com a respiração, se concentrando no yantra do Chakra Muladhara. Esse é o símbolo que você escolhe. Mas o melhor símbolo que você poderia utilizar é um símbolo que apareça na tela da sua mente de maneira espontânea, que seja uma erupção do seu inconsciente profundo. Seja na forma de um sigilo, seja na forma de uma imagem, seja o que for, você utilizar como o seu som psíquico pessoal. Na verdade, esse é até um dos objetivos da prática de Trataka, né? Quando você vai desenvolvendo na prática de Trataka, você desenvolve a primeira etapa, o primeiro estágio, depois desenvolve o segundo estágio. No terceiro estágio, que é a produção espontânea de símbolos, onde você tem que fazer uma produção espontânea de símbolo, você está buscando o seu símbolo, aquele símbolo que você vai utilizar em todas as suas práticas meditativas. Dentro da nossa tradição ocidental, dos mistérios da tradição ocidental, esse símbolo muitas vezes aparece associado ao contato que você tem com o seu daimon pessoal. Muitas vezes é um símbolo te revelado pelo seu daimon pessoal. Então esse símbolo também pode aparecer numa experiência onírica, como é o caso do Kenneth Grant. Aquele selo que o Kenneth Grant usa nos livros dele, o sigilo dele, que é o sigilo de Aosik, ele viu aquele sigilo numa caverna, que ele chama de caverna onírica, numa experiência astral. E aí ele utilizou aquele símbolo para o resto da vida dele. Cada chakra já tem um próprio yantra dele. Já existem esses yantras que você pode utilizar para se concentrar em cada um dos chakras. Inclusive existem inúmeras pinturas diferentes dos chakras que você pode utilizar, que artistas recebem, ou que as pessoas em estados profundos de meditação recebem. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: já existe um yantra particular para cada um dos chakras, mas isso não significa que você possa usar outros símbolos para se concentrar no Muladhara Chakra ou qualquer um dos chakras que não seja só o yantra. Ou seja, você pode utilizar o yantra, você pode utilizar algum outro símbolo recebido por alguma outra pessoa na prática com aquele chakra, ou você pode utilizar um símbolo que você receba na prática com aquele chakra. Vamos supor, você está fazendo as práticas com yantra, com mantra e com algumas práticas de yoga para o seu Muladhara Chakra. Você está querendo desbloquear, você está querendo trabalhar o seu Muladhara Chakra. Cada uma das letras em volta das pétalas. Isso aí envolve um sadhana de um mês, por exemplo. E aí, a partir deste sadhana de um mês, dentro do Muladhara Chakra, você pode ter inúmeras outras visões. E pode receber um símbolo. Agora, tudo tem que ser muito bem avaliado, né? Tudo tem que ser muito bem avaliado. Lembre-se que, via de regra, sempre que alguma coisa aparecer na tela da mente, apenas observa, não se envolve. Na verdade, uma das conquistas que nós temos nas práticas do yoga é parar de usar yantras, parar de usar símbolos de outros e passar a usar os yantras internos que nós recebemos. Um dos objetivos é parar de usar mantras recebido por outros, e sim aqueles mantras internos. Então, esse é um desenvolvimento da prática, né? Você recebeu o seu próprio mantra. São duas práticas distintas aí, né?
Quando você está fazendo meditações do tipo Patanjala Yoga, você está fazendo um trabalho específico com a sua mente. Quando você está fazendo um trabalho de Kundalini Yoga, você está fazendo um trabalho com os pranas. Um tem relação com o outro? Tem, lógico. Se você faz um trabalho com os pranas, isso vai refletir no comportamento da sua mente. Se você faz um trabalho com a sua mente, isso vai refletir no comportamento dos seus pranas. Nesse curso aí de oficina de meditação aí que eu estou te vendo nessas apostilas, a intenção é utilizar tanto as práticas para a mente quanto as práticas para o prana. Você aplicar nas duas direções. Por isso que esse curso é baseado em práticas tiradas dos tantras, das Upanishads do yoga também. Durante vários anos que eu venho dando esse curso, eu sempre tenho visto pessoas que dão certo fazendo práticas, e isso acontece em poucas semanas. Por quê? Porque na medida que a pessoa vai aplicando essas técnicas na sua prática e vai levando essas técnicas para o dia a dia, vai levando essas práticas para o dia a dia, ela começa a experimentar estados reais de meditação, e isso se reflete aonde? Principalmente no comportamento dela. Então, o que é uma prática meditativa saudável? Uma prática meditativa saudável é aquela que cura o teu comportamento. Por quê? Porque o teu comportamento ele só é um reflexo da tua mente. Uma vez que você organiza as funções da tua mente, você organiza o teu comportamento na vida. Então, via de regra, as pessoas que começam a fazer essas práticas e as práticas dão certo, elas melhoram o seu comportamento na vida, melhoram a sua maneira de se expressar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna minha que ela tem uma grande dificuldade de se expressar. E aí ela estava até com uma dúvida, e ela perguntou assim para mim, Fernando, então assim, a maneira correta a maneira yogi de se agir é na hora que eu tiver um pensamento, uma emoção negativa, e eu me conter, eu não me expressar, eu conter os meus impulsos. Eu falei, não, muito pelo contrário. Veja bem, a definição de yoga a definição da prática do yoga é Yoga Chitta Vritti Nirodha. A palavra Nirodha, ela significa controle. A palavra Nirodha não significa você se reprimir. Os chakras, eles têm níveis de manifestação. Você já ouviu falar em Rajas, Tamas e Sattva? Você sabe o que é isso? São os 3 gunas. Então, os chakras, eles funcionam em acordo com os 3 gunas. Ou seja, existe o chakra, no chakra Muladhara, existe a experiência do chakra Muladhara tamásica. Mas existe também a experiência Tamas Rajas. Existe também a experiência Tamas Sattva. Rajas Tamas. Existem todas as experiências de cada um dos gunas e a combinação dos gunas em cada um dos chakras. Isso é possível, então, mapear pelo menos 48 tipos diferentes de personalidade. Os chakras, eles trabalham diretamente na sua personalidade. Então, quando você sente uma deficiência no seu chakra, por exemplo, quando você está com muito medo, você está com medo de tomar uma decisão, você está com medo de falar alguma coisa para alguém. Vamos pegar esse exemplo. Você está com medo de falar alguma coisa para alguém. Medo é de qual chakra? Qual chakra está associado ao medo? Chakra Muladhara. O chakra Muladhara está associado aos seus medos mais fundamentais. Qual que é o seu chakra que está associado à sua comunicação? Comunicação com o mundo espiritual e comunicação em geral. O seu chakra da laringe ou o seu chakra Vishuddhi. Ou seja, nesse momento em que você está com uma dificuldade de se comunicar, que você está com medo de se comunicar, está
havendo um processo, ocorrendo um processo dentro desses dois chakras. Você sabe, então, a partir desse momento que você está tão com medo, que você está paralisado. Você não consegue tomar um impulso de tomar a decisão de fazer alguma coisa. Ou seja, você está experimentando no nível tamásico de experiência no seu chakra Muladhara. Ao mesmo tempo, você também não está conseguindo movimentar o seu chakra Vishuddhi. A gente sabe que movimento é o quê? Rajas. Rajas é movimento. Então, ou seja, você não está conseguindo se expressar. Não tem rajas no seu chakra Vishuddhi. Então tem o quê? Tem tamas no seu chakra Vishuddhi. Pronto. Meu amigo, você está no bico do urubu. É dessa maneira que você vai fazendo essa avaliação. Então, existe como você mapear na sua personalidade, na sua conduta, na maneira como você se expressa, a condição de cada um dos seus chakras. Existe um estudo, existe um caminho. Então, a gente sabe que o chakra Muladhara está associado aos nossos medos mais fundamentais, está associado aos nossos atavismos mais primordiais, está associado ao nosso inconsciente profundo. Bom, então a gente já tem algumas associações, então a gente já sabe como que a gente pode tomar algumas direções para curar e sabemos como que muita coisa se manifesta na nossa personalidade quando esse chakra está tamásico. Por isso que no sistema de Kundalini Yoga que eu trabalho, o primeiro chakra a ser trabalhado não é o chakra Muladhara, como na maioria das práticas de Kundalini Yoga que você vê. Por quê? Porque o chakra Ajna, ele é o chakra que comanda todos os outros chakras. Se você tem um trabalho bem feito com o seu chakra Ajna, você consegue controlar bastante os impulsos dos seus chakras inferiores. As tendências tamásicas dos seus chakras inferiores. Por isso que o chakra Ajna, ele é o chakra do comando. Então, uma vez que você desenvolva o chakra Ajna, todas as outras virtudes, potencialidades que você desenvolver dos outros chakras serão aí amplificadas, certo? Agora, quando você fala assim, percepção de energias sutis, isso não demanda somente o chakra Ajna, porque o chakra Ajna ele vai te fazer ver. Não significa que ele vai te fazer escutar. Não significa que ele vai te fazer sentir através do tato. Depende. Isso vai depender de outros chakras. Então, por exemplo, tem gente que... existem muitos relatos mediúnicos em que quando um médium está trabalhando com um morto, ele sente cheiro de rosas. Bom, qual que é o chakra que é associado ao olfato? É o chakra Muladhara. Então a gente sabe que aquele médium ele tem ali uma percepção através do chakra Muladhara dele muito mais aguçada que os outros chakras. Tem gente que não vai sentir o cheiro, mas vai sentir a temperatura do ambiente. Então depende muito. Se comunicar com o mundo espiritual é conseguir entender a mensagem que você está recebendo. Isso é a partir do seu chakra Vishuddhi. Então, se se manifesta uma entidade e você entende o que aquela entidade está se comunicando com você, e ela entende o que você está falando para ela, pronto, isso é um processo do Vishuddhi. Por isso que existem vários relatos de magistas conjurando, por exemplo, daimons com médiums ou às vezes com até criança, e às vezes o que acontece? A criança vê, mas a criança não consegue escutar o que ele está falando. A criança, às vezes, não é que ela nem escute, não é que ela nem escuta, mas ela não entende. A gente diz que uma mediunidade boa, uma mediunidade alinhada, ela é uma mediunidade que trabalha com todos os chakras positivamente operando. Quando a gente fala positivamente operando, é de rajas para frente, não tamásico.
É aquilo que eu tinha te falado aquela vez sobre o Santo Daime, você lembra? Que eu falei, que eu lá no meio da cerimônia eu falei assim, imagina se todo mundo aqui fosse yogi, cara. Imagina, com o poder que essa planta tem, cara, o trabalho ia ser alinhado. Mas não, muitas vezes o trabalho é o quê? O trabalho ele é completamente desalinhado, é um caldeirão de desajustes, por quê? Porque as pessoas têm os chakras completamente tamásicos. Então aí quando a planta ela vem atuando, ela começa primeiro a fazer uma purificação desse conteúdo tamásico. É por isso que nas primeiras cerimônias de Daime a pessoa vomita muito. Por quê? Está se curando. A planta está entrando e está tirando tamas, você sai fora. Aí o cara vomita, se caga, se mija. A planta, para ela fazer um efeito bom, mesmo assim um efeito superior, a pessoa tem que estar muito purificada.